Estamos no ar com mais um programa BeWoman, o programa que aborda tudo relacionado ao universo feminino, aqui na RS Play, canal 524 da Claro. Hoje nós vamos abordar um tema que toda mulher ama e pode ser a solução e o caos: cabelos. Para isso eu trouxe dois convidados, meus queridos Dionatas e Gil Berrino. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Melissa. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço terem aceitado estar aqui comigo. Estou muito feliz de recebê-los. Então, falem um pouco aí quem são vocês. Então, meu nome é Juliano, mas eu sempre peço que me chame de Gil, porque Juliano só minha mãe quando tá braba, então já me dá um tremelico. Eu tenho uns 17 anos de profissão, trabalhando como cabeleireiro, né? Comecei como arquiteto, né? Fiz a faculdade de arquitetura, no final entrei em desespero e procurei algo que eu gostasse. E aí, tô aí até hoje. Né? Hoje eu tô fazendo faculdade de biomedicina para que eu consiga seguir nesse ramo da estética, que é uma coisa que vai... Eu acho que a beleza nunca tem fim, né? A gente passa do cabelo, a gente vai pro corpo, a gente vai pra face... Enfim, a gente tem que estar sempre antenado em tudo isso. Ainda mais trabalhando com mulheres, né? Exatamente. As mulheres nunca estão satisfeitas. Exatamente. E o Gil? Então, gente, meu nome é Jonatas Berrino. Eu sou atualmente... Trabalho na área há 8 anos. Sou educador pela de Colore, né? Sou educador, sou embaixador pela de... Desculpa. Me cortou tudo. Pela de Colore. E... Também atuo na área de educação, formando profissionais, tanto eu quanto o Gil na área da beleza. Hoje a gente também tem o nosso espaço, onde a gente está aí levando muito conhecimento para Porto Alegre também e para o pessoal aqui do Rio Grande do Sul. E também tornando muitas mulheres levando para várias mulheres o que é o cabelo, né? A beleza em si, de um modo voltada totalmente aos fios. Trabalhando a autoestima da mulherada, né? Isso, é isso aí. Bom, não tem nada melhor do que ir até um salão lavar o cabelo. Não, por que quando a gente faz o cabelo em casa não consegue chegar nem perto? Eu não consigo. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Nada melhor que outra pessoa fazendo pra gente. Meu Deus, é uma coisa impressionante, né? Aí tu vai no salão, tu deita lá, tu lava o cabelo, já ganha uma massagem, um tratamento. Vamos começar falando aí dos tratamentos. Vocês são embaixadores, como o Gil falou, né? Exato. Da de Colore. Então, Aí, vocês ministram cursos, vocês promovem a marca, vendem os produtos. Exato. A gente é embaixador trendsetter da de Colore, né? A gente tem um trabalho mais voltado à divulgação da marca pela internet. E, paralelo a isso, a gente é educador técnico numa distribuidora da de Colore aqui da nossa região, que é Porto Alegre, Alvorada, Viamão. E na distribuidora, a gente forma outros cabeleireiros, né? Passa técnicas de mecha, técnicas de tratamento, né? Mas junto com a de Colore, a gente faz todo um trabalho a nível de Brasil de divulgação da marca pela internet, né? Legal. A gente faz uma divulgação. Vou fazer aqui, vou deixar gravado aqui, fazer o convite para a Adri. A Adri venha até o programa BeWoman, falar da sua trajetória, falar da sua empresa e compartilhar conosco esse conteúdo maravilhoso aí da mulher empreendedora. Exato. Principalmente na área da beleza, né? Exato. Sabe que não só a mulher está muito voltada nessa parte de ir até o salão realizar tratamentos, como tem muita mulher profissional da beleza, né? Sim. A gente vê nos cursos que 80%, 90% são alunas mulheres, né? Assim, mulheres mais velhas, mulheres mais novas. Eu acho até uma maneira mais fácil de começar a empreender, porque de repente tu começa em casa, faz um Exato. curso, né? E aí atende uma amiga, atende uma vizinha, e daqui a pouco a coisa está crescendo e tu está empreendendo de fato realmente, né? Exato, começa. E hoje em dia tu tem mais que fazer um curso, tu precisa de uma diplomação. Mas há um tempo atrás não, tu começava em casa, atendendo a tua mãe, atendendo a tua irmã. Quando tu via a vizinha já pedia, aí tu abria o teu espacinho. E ia assim, crescendo. E assim se formou muitas cabeleireiras, né? Que começaram, como é que se diz? Sem estudo, assim, foram Sim. na cara e na coragem. E é uma E maneira depois é o caminho contrário, se profissionaliza depois. Exato, exato. Sim. Gil, conta pra gente, quero te fazer uma pergunta bem específica. Hoje, o que vocês têm lá de tratamento? Tratamento assim, ó, que tu indica para um cabelo chegou lá danificado, arrepiado, quebrado, desidratado, enfim.
O que tu Melissa- recomenda aí? O que tem de mais novo no mercado? Olha, então, Melissa, o que mais chega pra gente lá no salão são cabelos com exatamente esses casos que tu nos falou, né? Eu e o Gil, por sermos coloristas e sermos especializados tanto em loiras quanto morenas iluminadas e descoloração no modo geral, chega pra gente realmente vários cabelos danificados. E lá no salão a gente trabalha com toda a linha da Dicolore. A Dicolore, ela tem desde produtos com nanotecnologia, que é a tecnologia mais avançada de mercado, a produtos com uma tecnologia voltada mais para uma linha Pure, um tratamento mais vegano, menos agressivo ao couro cabeludo. Também a Dicolore possui também a linha Biocontrol, né, Gil? Que ela é uma linha voltada e ela é uma linha laudada por um instituto de pesquisa, né? Então, no nosso salão, na verdade, a gente tem todo o suporte necessário para tu fazer a recuperação de um cabelo. O cabelo loiro é o cabelo mais danificado, né? Sim. Chegou lá, Melissa loira com o cabelo todo quebrado, vocês vão fazer o quê? De cara, assim. O primeiro, acho que tratamento que nós faríamos lá, que seria o protocolo baseado da marca, seria fazer a limpeza do fio com o Metal Detox, né? Que ele é um shampoo que tira todos os metais pesados e resíduos do fio, para depois a gente vir com o Fiber, que ele é um reestruturador nanomolecular da fibra capilar, que ele age dentro do fio, nas microfibrilas, que é a parte mais profunda do cabelo, fazendo a regeneração das proteínas CAPS. Vocês viram a importância do profissional saber a técnica de fato, né? Não é simplesmente aplicar o produto, né? A gente precisa conhecer com que está trabalhando. E nisso funciona também essas oficinas e cursos que a gente promove, que é para ensinar exatamente a ser um tricologista também. Tu reconhecer qual é a doença do fio do cabelo e conseguir reverter isso, né? E aí já entra o olho clínico, né, Gil? Sim. Tu olha e tu já sabe o que está Tu tem acontecendo. que ter essa expertise, né? O que tá... Porque muitas vezes tu vai em salão e eles vão te dizer, tu tem que fazer uma hidratação. E às vezes não é simplesmente uma hidratação. Não é reter água nesse fio. Às vezes tu precisa reestruturar o fio desde o córtex, reverter um corte químico, enfim. Tem uma infinidade de tratamentos e tu tem que saber o que é específico para cada situação. Agora tu falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Hidratação é colocar água no fio. Na verdade, é segurar a água do fio. Sim, Porque ele está seco. Exato. O fio se hidrata porque ele retém a água do meio ambiente, da umidade do ar. Porque senão tu entraria embaixo do chuveiro e tu hidrataria o cabelo. Ele absorveria água. E na verdade não, a hidratação é fazer com que a água do ambiente... Tanto que ele melhora depois que a gente lava, né? Só que vai, né? 3 minutos depois já não tem mais, porque ele perde. Então, na verdade, a hidratação é fazer com que essa água fique lá dentro. Sim. A água do meio ambiente. E o tratamento, que não é hidratação, que se chama de reconstrução, é colocar os nutrientes. Depende. Reconstrução é devolver proteína e aminoácido. Nutrição a gente devolve lipídio, que é as gorduras que o cabelo precisa, óleos essenciais, enfim. Então a gente tem nutrição. Reconstrução é uma palavra já antiga, a gente não usa mais, a gente usa restauração, porque tu não consegue reconstruir o fio, mas tu restaura ele. Né? E aí a hidratação simples seria fazer essa retenção da água. Na verdade, um cabelo já fragilizado, ele perde essa captação de água do ambiente, né? Isso que é um grande problema dentro da área, que muitas pessoas chegam no salão e querem fazer uma hidratação capilar. Mas na maioria das vezes, não é uma hidratação que o cabelo daquela cliente que chegou, ela está precisando. Então, a análise, de uma maneira mais técnica, ela é sim muito necessária pelos profissionais. Sim. Então, na nossa área hoje, eu acho, tanto eu quanto o Gil como educadores, a gente vê a falta de conhecimento técnico dentro dos profissionais. E é isso que a gente também leva nos nossos cursos e também promove isso dentro do salão para os nossos colaboradores. E o mesmo vale, eu acredito, para selagem, né? Exato. Que eles querem fazer uma progressiva, elas querem fazer uma progressiva, fazer uma selagem, mas não é bem assim. Primeiro, tem que ver o que vai estar selando, né? O que tu vai deixar, a saúde do fio. O que tu vai deixar lá dentro, né? Porque quando tu sela, tu sela. Antigamente se usava muito progressiva de formol, né? E o formol fazia isso, ele encapsulava o fio e o que estava dentro não entrava mais e o que estava fora não entrava mais e o que estava dentro ficava ali por meses e meses e meses a fio. Então, se o cabelo estava danificado e tu selava, daqui a 6 meses ele quebrava, porque não tinha mais nada lá dentro. Então, hoje em dia já se tem um protocolo de tu tratar primeiro o fio e aí depois tu reestruturar, alinhar esse fio, né? Não existe mais essa história de, eu vou fazer uma progressiva para hidratar. Não hidrata. Então, a gente tem que ver hoje em dia que existem outras opções, né? Até para alinhar.
né? Não Sim. precisa mais fazer uma progressiva Lógico. para alinhar o cabelo. O corte também, né? De tempos em tempos. Quanto tempo vocês recomendam o corte? Tá, esse é um assunto bem delicado. Na verdade, a maior Eu parte das odeio mulheres... cortar cabelo. Só com o Gil que ele faz assim uma limpeza, como ele chama. A maior parte das mulheres, isso é uma dica muito importante. Tem muito medo de cortar cabelo. E eu acho que a grande dica, eu acho hoje, que eu e o Ju podíamos trazer para vocês é cortem seus cabelos a cada 3 ou 4 meses. Mas, claro, procure um profissional de confiança para fazer isso. Porque um profissional de confiança vai conseguir fazer essa limpeza dos fios, porque o nosso cabelo ele tende a criar pontas duplas, triplas e quádruplas e por aí vai, a partir do 3º para o 4º mês. E com o corte mais regrado, tu consegue fazer essa limpeza e evitar que esse cabelo acabe não se desenvolvendo por causa dessas pontas, que elas acabam de uma maneira mais tranquilo, vamos dizer, comum de se falar. Porque o cabelo cresce na raiz, mas não cresce no comprimento. Exato, porque ele começa a se quebrar com essas pontas. Então, a limpeza e o corte é fundamental para um cabelo crescer saudável e rápido. Boa, muito boa dica. Bom, vamos falar agora do loiro. Então, O loiro eu acredito que seja a cor mais procurada. Sim. a mais pedida. Acertei? Sim. Tá. Tinta, mechas, os dois, o que vocês preconizam aí a respeito do loiro? Se teu cabelo for 100% branco, com coloração tu consegue ficar loira. Porque o branco tá branco, tu coloca uma cor. Mas a partir do momento que tu tem um cabelo de um loiro escuro pra cima, tu vai ficar laranja. Aquela coisa que ninguém quer. Então tu vai ter que fazer uma descoloração. Hoje em dia se trabalha muito com abertura de fundo, loiro mais quente. Então tu faz aquele loiro que o fundo é mais quente e as mechas são mais douradas. Tá se trabalhando bastante. Mas prioritariamente mechas para ficar loira, E aí é descolorante. descolorante. Mas tudo isso tu consegue fazer com muita saúde. Tu protegendo o fio, tu fazendo a desintoxicação, tirando os metais, porque o cloro da nossa água prejudica a descoloração. Então tudo isso tu consegue fazer um loiro lindo, um loiro tratado, porque a gente brinca que não existe loiro saudável, existe loiro tratado, né? Então tu fazendo todo esse cuidado, tu tem um loiro bonito, Sempre que a descoloração, ela tira tudo que tem no fio. tudo. O pó descolorante é um aspirador não seletivo, ele vai tirando tudo que ele encontra dentro do fio. Bom, eu vou fazendo as perguntas aqui de acordo com as dúvidas que eu tenho, né? E o shampoo roxo? Tá, então o shampoo roxo, ele já entra numa questão de ser um shampoo de limpeza de um pigmento externo, né? Ele vai fazer, como é que eu posso te explicar assim? Ele vai fazer a limpeza do tom amarelado, né? Externo do fio e não interno. Ah, sim. Então, ele é uma coisa muito temporária. Vocês recomendam? A gente recomenda lá no salão, tanto eu e o Gil, mas para alguns casos muito específicos, né? Não um excesso. O que a gente acontece muito? Acontece que chega muitas vezes as clientes com sobrecarga de pigmentos no fio, justamente por causa desses shampoos, né? Então, o uso dele, eu acho que ele Isso que eu ia te perguntar. Qual a frequência? frequência no máximo uma vez por semana, somente o shampoo. Eu acho que isso está acontecendo com o meu cabelo, sinceramente. Já fiz a minha consulta aqui. No máximo uma vez por semana. Outra coisa, máscaras com pigmento, o uso ele tem que ser muito mais espaçado, de 20 a 20 dias. Nunca uma vez por semana, máscaras A pigmentantes. máscara roxa, tudo isso. Isso, nunca muito E seguido. cuidado no tempo, né? Se diz 5 minutos, é 5 minutos, não É, é 6. exato. Não é deixar o dia inteiro lá em Não. casa com a touca na cabeça e depois se tirar o cabelo quebra. Fica azul, né? É que nem lá na Adrian, que é onde a gente é técnico deles, né? Dela. A gente trabalha muito a parte da matização não oxidativa, né? Que nada mais é do que tu trabalhar a matização não oxidativa, porque o tonalizante ele é um oxidante no fio. E a matização não oxidativa é quando tu trabalha com os matizadores. E aí lá a gente sempre explica muito para os próprios cabeleireiros que estão nesses cursos a não utilizarem em excesso e nem para suas clientes utilizarem em excesso esses produtos. Sim. A gente vê às vezes, né? Dá um errinho lá na hora, o cara vai lá, faz uma tonalização, põe uma máscara, dá uma mascarada, literalmente, né, no erro. E aí depois, quando chega em casa, que a cliente vai lavar o cabelo no outro dia, que vai ver, né? É complicado. Então tem que ter muito cuidado, eu imagino que isso seja bem, né? Uma responsabilidade muito grande. Tá lidando com a autoestima, com a beleza, né? Ninguém tá livre de acontecer, de escapar um papel, de manchar uma raiz, de alguma coisa. Mas o bom cabeleireiro ele tem que saber consertar isso
que a cliente chegue em casa, lave e não apareça. Tem que ser um conserto mesmo, sabe? Se tu errou alguma coisa, tu tem que saber consertar para que isso não reflita num problema para cliente depois, Sim. né? Então... E tem técnica para tudo. Tem. Tu pode fazer um pinguinho ali, que a gente chama um gatinho, né? Quando fica um laranjinha na raiz, e tu consertar isso e a cliente nem perceber que tu consertou e nunca ela Olha vai que ver legal. isso. Porque ele vai se misturar no cabelo, não vai desbotar, mas ele tem que usar o produto certo, usar a técnica certa, né? Então... Tu tem que ser honesto com a tua cliente também, sabe? Tipo, tem muitas vezes acontece esses erros porque o profissional visando, sei lá, o lucro na hora diz, não, eu vou fazer teu cabelo. E eu e o Jonatas, a gente recusa muito cabelo. A gente chega e diz, a gente não vai fazer o teu cabelo. Porque não tá pronto para isso. Não é o momento de Sim. fazer, o cabelo não vai suportar. Então, a Ou gente... faz ali uma programação para que... Exato. A gente cria um cronograma, né, de tratamento, de reestruturação desse cabelo, né, para que chegue no momento e a gente Mas possa as fazer. mulheres não gostam disso. As mulheres gostam de fazer na hora. Exato. Para ontem, de preferência. Mas sabe que tá mudando essa... Bom, eu falo por mim, eu já mudei bastante. Tá mudando muito. isso. As mulheres estão entendendo que não precisa ser loira desde a raiz, que uma raiz mais Sim. escura é bonita, então dá para dar mais tempo na mecha, que tratamento é preciso. Então, eu vejo isso, 16 anos trabalhando com isso. Antigamente, elas não queriam tratar. Elas compravam a máscara para tratar em casa. Hoje não, tu tem uma ida de clientes ligando pro salão, eu preciso tratar meu cabelo. Então, tu vê essa mudança, né, nessa mentalidade. E falando em tendência, assim, de cor, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, que a gente tem, né, as estações do ano distintas, no inverno se usa um pouquinho mais escuro, no verão se usa um pouquinho mais claro, mas eu tenho visto, acho que uma percepção correta, a respeito da morena iluminada, tá usando bastante, né? Hoje em dia, todo ano a gente faz essa atualização técnica pela Edicolore, e as cores desse ano, que estão muito em alta, é o Mocha Mousse, Marrom, né? Alguns tons de vermelho, que daí entra o... Como é que é o nome mesmo? Que é o Cherry Hair. Mas assim, o Mocha Mousse, o que é o mais bonito? Que são as nuances marrom, onde tu trabalha ali um marrom mais dourado, um marrom mais acobreado, um tom mais canela, isso tá super em alta. Também são técnicas e nuances de cores que agridem menos o fio. Então, por isso Sim. também que tem muitas mulheres que acabam migrando para essas nuances. Fica mais saudável, mais brilhoso, Sim, né? visivelmente, o cabelo ele acaba refletindo mais a luz com nuances mais escuras. Então, tanto o fio, né, esteticamente, ele fica mais bonito aos olhos, né? E tinha muitas mulheres que não queriam ficar loiras. Elas queriam mudar, mas não queriam ficar loiras. E essas morenas arranjaram um lugar para elas dentro Sim. das morenas iluminadas. Então, tu consegue fazer muitos trabalhos lindos sem ficar loira. Imagino que isso deva acontecer também uma progressão. Vai lá, é morena. Uhum. Vai lá, faz umas mechinhas para ficar iluminada. Daqui a pouco faz mais, faz mais, faz Sim, mais. Comigo foi assim, até que eu fiquei loira branca. Acontece platinada. bastante, assim, pelo amor de Deus, eu não quero ficar loira, faço só uns fiozinhos. Na segunda vez já me deixa uma paquita. Acontece, acontece bastante. Mas é um processo e é bacana, e tá legal, assim, que a pessoa vá se descobrindo e se conhecendo, né? O Jonatas já deu uma dica a respeito de corte de cabelo. Tem que cortar. Gil, uma dica. A minha dica é a seguinte, não adianta tu cuidar do cabelo se tu não cuidar da tua saúde. Se o teu intestino não tá regulado, o teu cabelo vai quebrar, vai cair, tua unha vai quebrar. Então, assim, é um combo. A mulher, o homem, enfim, a gente é um todo. A gente é um corpo e esse corpo tem cabelo, tem... Então, eu acho que a pessoa tem que saber que para ter um cabelo bonito tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício físico, tem que estar bem mentalmente, porque estresse derruba cabelo. Então, procurar uma atividade física, espiritualidade, enfim, colocar alguma coisa que faça bem para si. Porque não adianta tu tá gastando milhões em produto se tu não tá bem por dentro, isso vai se refletir no teu cabelo. Então, a minha dica é essa, cuide-se de si como um todo, né? Muito boa, arrasou. Ótima dica, é isso aí. Porque o resultado ele é um conjunto, né, Exato. de coisas. E às vezes, imagino que aconteça também de a mulher estar com um problema, tá lá de TPM, desconta onde? No cabelo. No cabelo, e depois vocês que lutem, né? Já aconteceu alguma situação assim contigo, Jonathan? Várias. É muito comum a É visível. É visível. A mulherada chega no salão já com vários problemas, né? E tu não pode discutir porque ela está em Não, TPM. Exatamente. Né? Então, um exemplo bem clássico de chegar ao salão com TPM é corte. Né?
Corta curto. Eu sou a pessoa que o Gil sabe, eu não corto. Eu converso. Eu sempre falo assim, que quando eu fiz o meu curso de especialização em corte, o meu professor sempre me disse uma coisa, que ele é muito sábio. Até vou fazer trazer a memória dele aqui, que ele ainda está vivo, ele não faleceu, mas foi o Pazzoni aqui de Porto Alegre. Ele sempre disse para mim o seguinte, que menos é mais. Então, sempre uma mulher chega querendo cortar muito curto o cabelo, eu corto um cabelo médio, e aí eu falo, se daqui uma semana tu quiser realmente cortar esse cabelo, no comprimento que tu me falou, eu faço esse corte. E geralmente isso dá muito certo. Mas nesse caso da TPM tem essa... E se a mulher está bem resolvida, acredito que inclusive ela venha cortar mais curto, porque o curto sim. também tem seu charme, né? Sim, sim. Quando a mulher está bem resolvida, geralmente ela não aceita esse tempo, né, Gil? Ela geralmente já pega e já corta mesmo, já corta. Se tiver que cortar curtinho, corta. Mas na maioria das vezes, boa parte da mulherada que decide fazer esses cortes, ela acaba dando um time de 3 a 4 dias. Vamos de mais uma dica. Em casa, o que vocês sugerem, assim, tem que usar, né? Que se tivesse que usar alguma coisa em casa, assim, para deixar o cabelo mais saudável, mais bonito, para ficar, sei lá, às vezes surge uma reunião, um evento, alguma coisa assim de última hora, eu vou lavar meu cabelo em casa, eu vou secar meu cabelo em casa. Eu tenho vários equipamentos para fazer babyliss e cacho, mas eu não consigo, eu não tenho paciência, porque demora. Eu tenho no máximo uma chapinha, que daí eu viro só as pontas também, eu não faço todo o cabelo. Para mim não dá, entende? O que tu diria aí? A luz, dá uma luz. É bem isso, né? Aproveitando que a gente vai entrar no inverno e que vocês têm esse montoeira de aparelhos em não casa. Não usa nada. Cada vez que vocês falam que vocês têm uma chapinha, me dói o coração, que chapinha vocês não deveriam ter. Mas a água vai ficar mais quente do chuveiro, né? Sim. Tu vai usar muita fonte de calor, então protetor térmico é o essencial. Vai ter um shampoo bom, claro, essas coisas não precisa nem dizer que tem um shampoo bom, uma máscara boa, mas protetor térmico, todo mundo esquece disso. Lavou o cabelo, botou uma máscara, achou que tá pronto, taca o secador, Tá, vem em com que a momento prancha. o protetor térmico é usado? Eu lavei com shampoo, eu usei a máscara, eu enrolei na toalha. É o momento que eu tiro a toalha, que eu seco, como é que é? Depois que tu fez todo o teu protocolo de lavagem, quando tu enxugou o teu cabelo com a toalha, borrifa o protetor, desembaraça o cabelo. E aí seca? E aí seca. Ou se tu for usar um protetor em gel ou creme, bota e desembaraça o cabelo. E aí depois segue com a escovação. E por favor, não com a prancha, mas se não tiver outra opção, vai usar a prancha. Capricha mais no protetor térmico. Porque as pranchas de hoje em dia, elas têm uma temperatura muito alta. Sim, a minha ela tem 3 temperaturas, porque eu comprei uma Power agora. Exato. Ela tem 3 temperaturas e depois tem um vermelho. E aí tu vai no vermelho, né? Não vou. Tu imagina que tu tá passando um ferro quente fritando o teu cabelo, né? Chega a dar o barulho, vou te dizer. Exato. Então tu tem que proteger. Quando dá o barulho tem que diminuir a temperatura, é isso? Tem que largar a prancha e sair correndo. Não, mas... Tem que ir lá pra Maison Berrino. Exato. Mas o ideal é que, principalmente tu que já vem de um processo de loira no cabelo, evitar temperatura muito alta para não desbotar o teu cabelo, porque cabelo loiro não pode usar chapinha alta, tem que ser no mínimo, nem que tu passe mais vezes. No mínimo, é. No mínimo. Inclusive, quando a gente faz algum tipo de selagem no salão em loira, a chapinha é no mínimo. Não a gente sabia. passa mais vezes, mas é no mínimo. Se tu pegar um cabelo loiro clarinho e passar uma chapinha do médio para cima, ele fica laranja na hora. Porque frita o cabelo. Muda a cor. Muda a cor. Então, protetor térmico, e ainda assim o protetor térmico não vai garantir que mude a cor do teu cabelo se tu deixar numa temperatura Sim. que não, né? Um cabelo com coloração, uma pessoa que pinta o cabelo de preto, passa uma chapinha quente, fica laranja. Ele tira a coloração. A chapinha é responsável por esse desbote do cabelo, né? Entendi. Então, protetor térmico. Tu tem alguma dica? Isso é uma coisa que o Gil falou sobre a prancha, que é muito importante, porque a maioria das mulheres, elas tendem a entender que o alisamento amarelou o cabelo, né? Tu vai fazer um alisamento no salão, uma selagem, uma progressiva, e tu sai de lá, às vezes, no cabelo loiro. Não é o produto. Todo amarelo. Não é o produto. Na maioria das vezes, não é. Na maioria das vezes, é o excesso de calor da prancha, porque ela vai queimar o pigmento do fio. Inclusive, o pigmento de coloração, principalmente. Deixa eu te perguntar, e o calor do secador?
O Tem calor problema? de secador Porque tem ali ele não interfere três tanto. temperaturas, né? Sim. Ele é mais difuso, né? Sim. É que a prancha... E ele também não fica no mesmo lugar, vai... A prancha ela é uma aplicação mais precisa numa região determinada do cabelo. Então ela vai criar aquele processo de amarelamento. O secador não, porque o ar ele é mais difuso, então ele não é focado. Então ele não tem esse efeito. Só que, claro, usar secador muito próximo do fio e muito próximo do couro cabeludo vai causar o mesmo efeito que uma prancha. Entendi. E o que tem nessa sacolinha aí? A gente trouxe um presentinho pra ti, um kit da de Ai, colore. sério? Sério. Eu achei que iam fazer alguma demonstração, mas é Não, presente é um mesmo. presente. Olha Pra aqui, um shampoo. estimular o crescimento do teu cabelo. Amei, Ele é um shampoo- cheiroso. Ele é bem bom. Ah, a gente botou perfume pra cabelo da de colore na sacola pra tu conhecer o cheiro. Um protetor térmico. Agora tu pode fazer Amei, Quer dizer, não arrasou. deveria mais, né? E um óleozinho finalizador, que é maravilhoso. o cheiro. Maravilhoso. Adorei mesmo. Espero Muito que tu obrigada. use, que goste. Muito obrigada. Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui. Hoje eu vou agradecer aqui na presença deles, os proprietários da Maison Berrino, eles que cuidam do meu cabelo, o Gil que faz a minha maquiagem. Quero agradecer a JK Resort Wear, que me veste, ao Dr. Richard Oliveira, que está fazendo meu protocolo de hipertrofia glútea. Quero agradecer a doutora Carolina Horst, que também está cuidando da minha face. E de muitos apoiadores que a gente tem, todos vocês que estão sempre conosco. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. É deixar uma mensagem que é mais ou menos do que eu estava falando sobre se cuidar no geral, sejam leves, né? Sejam leves, porque o mundo já é tão pesado, então se a gente levar as coisas com mais leveza... Tu tudo falaste uma coisa que eu concordo plenamente. Espiritualidade, flui. Exato. emocional e físico. Esses são os pilares. Se algum deles tiver em desequilíbrio, vai ficar complicado. Exato. Né? Então a gente tem que se cuidar como um todo. Um grande beijo e até o próximo programa Be Woman.